E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Oh, aleluia. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Vai vencer na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas.
vermelho sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, na unção de Deus, na unção de Deus. Oh, aleluia! Mais palmas para o Senhor Jesus! Oh, glória! E aí, gente, vocês sabem o que significa chévere? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol, bora cantar! Ratatata! Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite, dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite, dia. Vou avançar, vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todo tcharerê, 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 tcharerê. Todo tcharerê. Hey, hey, hey. Todo tcharerê, 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 tcharerê. Todo tcharerê. Hey, hey, hey. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite, dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite, dia. Vou avançar, vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todo tcharerê, 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 tcharerê. Todo tcharerê. Hey, hey, hey. Todo tcharerê, 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 tcharerê. Todo tcharerê. Hey, hey, hey. Dou um passinho para frente, dou um passinho para trás. Jogo as mãos para cima, todo tcharerê, tcharerê. Dou um passinho para frente, dou um passinho para trás. Jogo as mãos para cima, todo tcharerê, tcharerê. Muito legal, bem legal. Jesus é sensacional. Tem poder, basta crer. Te livra de todo mal. É amor, ele é paz. Salvador é demais. Criador, tudo faz. Alegria ele traz. Dele vem energia que me contagia. Ha, sim, ele é razão da minha alegria. Ha, viver com Cristo é a vida mais bacana. Tchaverê, tchaverê, ele te ama. Tcharerê, 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 tcharerê. Todo tcharerê. Hey, hey, hey. Todo tcharerê, 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 tcharerê. Todo tcharerê. Hey, hey, hey. Todo tcharerê. Para mim, Ageu 9, por gentileza. Só quero fazer um breve comentário sobre esse versículo. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Ageu 9. Eu vou ler só a parte A desse versículo para você entender algo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Esse versículo falou muito comigo. No momento em que eu me dispus a pegar essa parte da momento de generosidade para falar sobre isso. Diz assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esperastes muito,
e eis que veio a ser pouco. Eu venho muito na casa de Deus, ou às vezes só no domingo, ou às vezes só na quarta, e só dou um pouquinho para Deus, mas eu quero receber muito. Eu venho para a igreja nos domingos, quando fala momento de generosidade, eu quero dar a menor, né? Ou a mais insignificante para Deus, mas eu quero receber muito. E o profeta Ageu, quando ele traz esse alerta para o povo, ele traz um alerta porque o povo começou a priorizar aquilo que não era para ser prioridade. Ele começou a correr atrás dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades, e esqueceu que o altar é lugar de reconhecimento. E aí ele traz esse alerta, aonde ele fala: esperastes muito e eis que vos recebeu pouco, porque tinha pouca entrega. E aí eu trago essa palavra para os dias de hoje. Qual tem sido a nossa entrega? Será que a nossa entrega tem sido maior do que as nossas petições? Será que quando falamos de dízimos e oferta, será que o nosso coração está amarrado nesse dinheiro? Será que reconhecemos que tudo que tem, que tudo que somos é porque Ele permitiu? É porque Ele deu a saúde, o direcionamento? E aqui eu quero deixar uma frase muito importante, aonde eu me identifiquei muito. Há pessoas ganhando muito dinheiro, mas perdendo a própria essência. Porque toda prosperidade sem Deus se torna vazio, disfarçado de conquista. Você pode até conquistar, meu irmão. Você pode até achar que foi na força do seu braço. Mas por dentro só você sabe o vazio que você sente. Parece que nada te satisfaz. Enquanto você reconhecer que Deus é a prioridade, Ele é o centro de tudo, as coisas vão romper na sua vida. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Priorize o reino do céu. Quando falamos de priorizar o reino do céu, não é só trazer dinheiro. Eu vou trazer dinheiro para quê? Para o pastor ficar com dinheiro? Não, irmão. Deus não quer saber o que vai acontecer com o dinheiro. Ele quer saber onde está o seu coração. Ele quer saber onde está a sua fidelidade. Ele quer saber onde você tem crido mais. Se é na força do teu braço, ou se é nas promessas que foram liberadas para a sua vida. Eu escolhi viver sobre o que Deus falou sobre a minha vida. Eu quero viver a promessa, eu não quero viver no engano. E esse momento é o momento de você refletir do que foi dito aqui. É o momento de você parar e colocar na balança qual tem sido a sua entrega. E quando falamos de dízimo, também podemos falar espiritualidade. Porque o profeta Ageu, no capítulo 9, ele fala também que é sobre espiritualidade. O espiritual tem que estar alinhado, irmão. Porque quando o espiritual está alinhado com o altar, meu amigo, só Deus para te parar. Quer viver o sobrenatural de Deus? Não, vou perguntar de novo porque ninguém levantou a mão. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o melhor dessa terra? Então seja grato por aquilo que você tem. Não murmure. Não murmure por aquilo que você tem. Deus, é pouco. Mas eu queria isso, eu queria aquilo. E quantas pessoas não têm o que você tem? Então é o momento de você refletir e de colocar as coisas de Deus em prioridade. Este momento a gente vai fazer uma oração. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode depositar aí nas irmãs, vai passar com as salvas. Ou tem o QR Code atrás das poltronas. E eu queria que você desse o seu melhor nessa noite. Porque se você está aqui, essa luz está aqui acesa, essas poltronas confortáveis, houve um preço a ser pago. E Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua obediência. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos encher este lugar de glória, porque este momento é muito importante, onde devemos chamar a presença de Deus também. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui, sabe por quê? Porque eu estou entendendo o propósito de Deus na minha vida. Não é o que eu tenho, mas é o que eu entrego na presença de Deus. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor.
Pai, eu não sei, meu Deus, porque eu falei isso, mas eu creio que eu estou sendo direcionado pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que nessa noite toda escama, Pai, toda obra contrária, Pai, todo o meu eu venha ser quebrado. Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Espírito Santo de Deus, traga refrigério para o Teu povo. Pai, traga direcionamento. Pai, que eles venham entender, Pai, que só o Senhor pode, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Pai, que nessa noite eu profetizo sobre a vida do meu irmão. Pai, bênção sem medida. Pai, bênção sem medida, sacudida, transbordante na Tua presença. Pai, que o inimigo não venha ter poder de tocar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que for, Pai, pensamos que é bênção, mas não é, o Senhor venha jogar por terra. Pai, eu te peço neste momento, toca na vida do meu irmão, toca na vida da minha irmã. Pai, que eles venham sair daqui, meu Pai, com esta palavra o qual foi semeada, e esta palavra venha gerar frutos e venha permanecer na Tua presença. Só você que acredita nesta palavra, aplaude ao Senhor e oferte e dizime em nome de Jesus. Porque o crente passa na tempestade? Porque o crente tem que encarar uma cova do leão? Por quê? Acontece que eu vou falar para você nessa noite o que aconteceu com os cristãos. Deus não prometeu te livrar da tempestade. Ele não prometeu, mas Ele prometeu uma coisa: dentro da tempestade, dentro da tempestade eu posso te livrar. Dentro da cova eu posso te tornar vitorioso. Mas Senhor, sou fraco, não importa, está comigo, é vitorioso és. Se você está do lado de Cristo, se você está junto nesse evangelho, se você está disposto a avançar, venha o que vier, se você está com Cristo, a vitória é garantida. Não importa a tempestade, a cova, a fornalha, não importa, é dentro que Ele vai fazer a vitória. E uma das maiores armas é a oração. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir. Enquanto você está adorando aí, em meio às tribos, o barco está balançando. O nosso Deus é. E o que nós fazemos? Nós o adoramos. Oh Senhor, declara isso. Vitorioso é na tempestade. Teu nome vale os reinos vêm e vão, mas teu nome acima de tudo. Teu nome muda o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Declara isso com força, vai. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Declara. Vitorioso é na tempestade. Teu nome
ao céu, nós proclamamos. É um trovão, com um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade. É na tempestade. Teu nome infalível é, os reis reinam, teu trono assim está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Só igreja, como um trovão, como um trovão. Como um trovão impetuoso, que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso, e declara. Sim, Senhor. Vitorioso és na tempestade. O teu nome infalível é, os reinos vivam, teu trono acima de mim, teu nome imutável é. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, dá glória a Ele. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler hoje no capítulo 2, a partir do verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Verso de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Quantos encontraram, diga amém. Vamos ler. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam ouvir-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse repetido ou retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizestes-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, ele foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramentos, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Diz-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que
bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia admister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fiquei sabendo que vocês não estão lendo a Bíblia em casa. Por isso nós temos que ler aqui. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Diga bem forte: eu creio. Transforma-me, Senhor, pelo poder da tua palavra. Você pode dar a melhor salva de palmas para Jesus? Pode aplaudir? Enquanto você aplaude a Jesus, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos diante do primeiro sermão pregado na igreja primitiva. Nós aprendemos no domingo passado sobre a ascensão de Jesus, nós aprendemos sobre a promessa, nós aprendemos sobre o dia de Pentecostes, e nós estamos agora diante do relato de Lucas, quando ele vai nos dizer, em Atos capítulo 2, versículos 16 e 17, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que Lucas escreveu em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, Pedro agora está explicando para a igreja, para aquelas pessoas que estavam ali presentes, melhor dizendo. Então, o fenômeno extraordinário dos cristãos cheios do Espírito Santo, declarando as maravilhas de Deus em línguas estranhas e cumprindo aí a profecia de Joel, como Pedro vai bem explicar. De acordo com essa profecia, Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Então a explicação de Pedro é semelhante àquela que nos manuscritos do Mar Morto é chamado de Pesher. Ou seja, isso que está acontecendo, disse Pedro, é a interpretação de uma passagem do Antigo Testamento à luz do seu cumprimento. Então, assim Pedro, ele introduz o seu sermão com as palavras: isto é o que foi predito. Verso 16. E ele deliberadamente, nós vamos perceber aqui no contexto, que ele muda e depois disso, de Joel 2, capítulo 28, para nos últimos dias. Porque Joel está profetizando para um futuro, mas Pedro está declarando e está explicando que aquela profecia de Joel está se cumprindo naquele momento. E então ele vai enfatizar que com a vinda do Espírito Santo, os últimos dias haviam começado ou chegado. Nós vamos ver também, olhando para o contexto, que ele também reaplica a passagem a Jesus,
de modo que o Senhor que traz salvação, lá no contexto de Joel, é Javé. Mas aqui Pedro vai dizer que Jesus é o que salva do pecado, do juízo, todos aqueles que invocarem o seu nome, conforme o verso 21. E nós vamos perceber que todos os autores do Novo Testamento são unânimes em afirmar que Jesus inaugurou os últimos dias, ou a era messiânica, e que a prova cabal disso foi o derramamento do Espírito, uma vez que nós vamos perceber que essa era a principal promessa do Antigo Testamento para o final dos tempos. E por essa razão, nós devemos tomar muito cuidado para não citar essa profecia de Joel como que se ela ainda estivesse esperando o seu cumprimento. Porque nós vamos ver que não era assim que Pedro compreendia e que aplica aqui esse texto. Ele está dizendo que a era messiânica, situada entre as duas vindas de Cristo, é a era do Espírito Santo, no qual o ministério de Jesus seria abundante. E quando nós vemos aqui no texto o verbo derramar, ilustra aqui a generosidade do dom do Espírito. E a gente vai perceber que Pedro não está falando aqui de um chuvisco, nem de uma chuva, mas ele está falando de um aguaceiro. E ele está falando aqui qual é a universalidade disso que está acontecendo. Porque ele está dizendo que largamente isso é distribuído entre diferentes grupos da humanidade. E ele está mostrando que isso é independente de gênero, de idade ou de classe social. Jovens, velhos, crianças. E ele está mostrando aqui que eles profetizarão, ou seja, o dom universal é levar aqui, como disse Pedro, a esse ministério universal que é profecia. E nós estamos vendo aqui que o texto não está se referindo ao dom de profecia, porque às vezes esse somente alguns recebem. Mas nós vamos ver que o texto, ele está falando que todos os que pertencem ao povo de Deus são profetas, no sentido de que todos desfrutam do conhecimento de Deus através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. E disse Jesus: e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Então, diga a si mesmo, diga: eu sou profeta do reino. Deus te constituiu, irmão, para profetizar sobre a salvação. Falar. Profetizar é criar, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. E para trazer à existência aquilo que não existe, a Bíblia vai dizer que nós temos que fazer isso em nome do Senhor. E que nós temos que fazer isso cheios do Espírito Santo. Porque os discípulos, os 70, quando eles voltam da sua missão, eles dizem para Jesus: nós estamos maravilhados porque os demônios nos sujeitam. E Jesus disse: não fique maravilhado só por causa disso, não, porque eu vos dou o poder. O poder vem de Deus. Você vai perceber que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, era covarde. Mas Pedro, depois que recebe o Espírito Santo, é
é corajoso. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, matava por causa de Jesus. Mas Pedro, depois de receber o Espírito Santo, agora ele morre pela causa de Cristo. Então quem tem o Espírito Santo de verdade não mata por causa de Cristo, mas morre por causa de Cristo. Veja agora o verso 22, Atos 2, 22. Porque esse primeiro aqui, Atos 2, 16 a 17, ele está explicando a profecia de Joel. Mas agora, Atos 2, 22, ele vai explicar sobre a vida e o ministério de Jesus. E ele começa dizendo: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Então, nós vimos nessa leitura anterior que Pedro ele aplicou a profecia de Joel ao Pentecoste. Ele está dizendo: o que aconteceu no Pentecoste, o que vocês estão vendo, é o que Joel havia profetizado. Porém, agora a gente vai ver que a melhor maneira de entender o Pentecoste não é através da profecia do Antigo Testamento, mas é pelo cumprimento. O cumprimento aqui no Novo Testamento é que vai trazer para nós o verdadeiro significado do que Joel profetizava. Porque nós vamos ver que não é através de Joel que o cumprimento se daria, mas é através de Jesus. Veja que Pedro, depois de citar a profecia de Joel, ele exortou o povo de Israel para que o escutasse. E as primeiras palavras de Pedro foi: Jesus de Nazaré. O sermão de Pedro começa falando sobre Jesus. Quando Pedro chama a atenção das pessoas, não é para si, não é para o seu sermão bonito, lindo, bem montado, não. Pedro chama a atenção para Jesus. E esse, meus queridos irmãos, deveria ser a forma que todo evangelista deveria começar a sua pregação. Porque a nossa responsabilidade principal é levar a pessoa para Jesus. Então, o evangelista sábio é aquele que procura conduzir a conversa para a pessoa e obra de Cristo. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele afirmou na introdução da sua carta aos Romanos, que o evangelho de Deus é o evangelho de seu Filho. E um certo escritor, T.R. Grover, ele escreveu no seu livro O Jesus da História, ele escreveu: Jesus continua sendo o coração e a alma do movimento cristão, e ele ainda tem o poder de atrair as pessoas. Então, quando Pedro ele menciona aqui o nome de Jesus, Pedro ele continua contando a história de Jesus, e ele vai passar agora da vida e ministério, e vai contar, afirmar que ele foi aprovado por Deus. E veja que essa expressão, ela é surpreendente, porque nós não podemos afirmar que Pedro já estivesse declarando que Jesus era uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo. Porém, ele agora parece que percebe em Jesus essa natureza humana.
E além disso, nós vamos ver que Pedro vai enfatizar, dizendo que Jesus foi aprovado por Deus, a aprovação de Deus com relação a Jesus. E ele vai juntar aqui três palavras do Novo Testamento: milagre, maravilha e sinais. Para que ele vai fazer isso? Ele está fazendo isso para designar os milagres que Deus realizou publicamente através de Jesus. E veja aqui, a primeira palavra aqui, milagres, no grego é dunamis. Dunamis é de onde vem dinamite, explosão, poder de abrir. Veja que aqui indica a sua natureza. Veja que esse dunamis, esses milagres, eram demonstrações do poder de Deus, do dunamis. A segunda palavra é maravilha, do grego terata, que indica a sua consequência, porque todos os que recebiam os milagres, como Pedro vai dizendo aqui, tornava-se testemunha das maravilhas e ficavam espantados. A terceira palavra que ele usa é sinais, que vem do grego semaia. Indica o seu propósito. Os sinais pretendiam dar significado ou sentido às declarações do Messias. Veja que Jesus nunca operou um milagre por um milagre, só para aparecer. Teve lugar que Jesus falou: não vou fazer milagre para vocês. O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia, mas no terceiro dia ele foi colocado em mim. Então, nós vamos ver que todos os milagres de Jesus, eles tinham um significado. Vamos pensar aqui. Nos evangelhos nós vamos ver uma sequência aonde aparece Jesus acalmando a tempestade. Depois a gente vê ele curando uma mulher do fluxo de sangue. Depois nós vamos ver ele ressuscitando a filha de Jairo. Quando você olha para tudo isso, ele não estava querendo demonstrar que ele tinha aquele poder, que ele era o todo-poderoso e tal. Não. Sabe o que significa isso? Quando Jesus acalma a tempestade, ele está dizendo: eu sou Deus e tenho poder sobre a natureza. Quando Jesus também expulsa o demônio do gadareno, Jesus está dizendo: eu tenho o poder sobre os demônios. Quando Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, ele está dizendo: eu tenho poder sobre as enfermidades. E quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele está dizendo: eu tenho poder sobre a morte. Então glorifique. Uma outra palavra que me chama muita atenção é quando Jesus vai curar aquele cego de Betsaida. Jesus não cura aquele cego dentro da cidade, ele pega na mão dele e leva ele para fora da aldeia. E Jesus vai curar ele lá fora. E a gente fica se perguntando: por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria mostrar ou dizer a nós e aquele homem que a cegueira que ele tinha ali, que Jesus curou, era física, mas que Jesus queria tirar ele de uma cegueira maior, que era a cegueira daquela cidade. Que Jesus vai declarar que se tivesse feito os milagres que fez lá,
aquela cidade, lá em Nínive, em outras cidades, o povo teria crido nele, mas aquele povo, daquela cidade, era tão cego, que não conseguia crer em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, Jesus queria mostrar ali naquele milagre que a cidade era tão cega, que ele leva o cego para fora, fisicamente, cura ele e dá uma ordem: não volta mais para aquela cidade. Deixa eu te falar, Jesus quer te curar da cegueira que você não está enxergando, de locais que você está indo, ou que você está. Jesus quer te curar dessa cegueira. E Ele está dizendo para você aqui nessa noite, depois de te curar, não volte mais para lá. Não volte mais para lá. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui. Isso aqui é uma revelação de Deus. Não volte mais para lá. Hoje o Senhor está abrindo os seus olhos. Diga glória a Deus. Quando você perceber que um lugar não agrega a sua espiritualidade, e que você cada vez mais está se afastando do que é de Deus, saiba que esse lugar onde você está não é de Deus. Porque Deus não traz confusão, irmão. Deus traz esclarecimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, agora nós vamos ver um outro ponto em Atos capítulo 2, verso 23. Que agora Pedro vai falar da morte de Jesus. E ele vai dizer: este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês o mataram. Então, nós vamos perceber que no primeiro sermão pregado, e que nós estamos considerando aqui, Pedro passa direto agora da vida de Jesus e ministério para a morte de Jesus. E veja que o contraste aqui ele é bem acentuado quando Pedro ele afirma que este homem que Deus havia aprovado diante deles por meio de milagres foi morto por eles. Mas a gente vai perceber que muito mais notável ainda do que essa expressão que Pedro vai falar aqui, é o modo como Pedro atribuiu a eles a responsabilidade pela morte de Jesus. Porque Pedro vai afirmar que Jesus lhe foi entregue. Pedro não está dizendo vocês o mataram porque quiseram. Não, vocês o mataram porque lhe foi entregue. E olha que ele vai dizer que Jesus não foi entregue por Judas. Embora a gente vai perceber que o mesmo verbo aqui ele é usado nos evangelhos em referência à traição de Judas, mas ele deixa bem claro aqui, Pedro dizendo, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Quem pode determinar alguma coisa? Só Deus. Chamado de decretos divinos. Você não pode determinar nada, irmão. Já viu esses crentes que tem por aí? Eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa? Quem é você para prometer alguma coisa e assegurar que aquilo vai acontecer? Quem é você?
Quem pode determinar é só Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aqui na nossa igreja, nós trabalhamos muito a libertação, né? Exatamente nesse momento nós estamos te libertando dessas palavras erradas que as pessoas usam, expressões erradas. Se você quer saber mais, quer conhecer mais, vem para o curso de teologia. Todo terceiro domingo do mês. Pode começar qualquer mês. Você vai ver o quanto as pessoas têm pregado de uma forma e usando expressões que só Deus pode usá-las. Só Deus pode usá-las. Então, veja bem, Pedro vai afirmar então que Jesus foi morto por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas aí Pedro vai dizer, mas vocês, com a ajuda de homens perversos, no verso 23, provavelmente aqui Pedro está falando dos romanos, e ele vai dizer, vocês o mataram, pregando na cruz. E assim nós vamos perceber que Pedro atribui a morte de Jesus na cruz ao propósito de Deus e a perversidade dos homens simultaneamente. Então veja que a doutrina da propiciação, ela ainda não está aqui plenamente consolidada, e é cedo ainda para a gente falar disso, e a gente vai falar sobre isso no decorrer das nossas pregações no domingo, porque nós estamos num propósito de trazer a vocês, desde setembro do ano passado até agosto deste ano, nós queremos passar os principais temas da Bíblia para o conhecimento de toda a igreja. E nós estamos fazendo isso com muito esforço. Não é fácil, é muita informação. A gente tenta resumir o máximo, né? E estamos caminhando. Quem está aprendendo aí? Então veja bem. Veja que então Pedro está falando um pouco aqui, né? Ele está dando aqui alguns sinais importantes sobre a propiciação. E começando então aqui a surgir esse assunto, certamente por causa do ensino de Jesus sobre sua morte, que ele teria aí transmitido aos apóstolos depois da sua ressurreição. Mas a gente vai ver o seguinte, que primeiro, Pedro já havia entendido que de algum modo, através de Jesus, o propósito salvífico de Deus estava sendo cumprido. Segunda coisa que a gente vai perceber que Pedro está por dentro desse assunto da propiciação, é que Pedro estava começando a entender que a maldade humana e a providência de Deus, elas não eram incompatíveis. Que a maldade humana não está operando por si mesma, mas por providência, presciência, propósito do próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Diga assim comigo: o meu Deus nunca foi pego de surpresa. Antes de acontecer qualquer coisa, Ele já sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Olhe para esse púlpito como se fosse a terra. Do começo ao fim dela,
que ela tem um começo e tem um fim. Deus está fora, atemporal. Deus está vendo neste momento o início de toda a criação, o meio, o dia que nós estamos, e Deus já está vendo o amanhã e o final. Tudo está patente aos seus olhos. Então nada, absolutamente nada, está fora do plano de Deus. Por isso Ele é Deus, porque Ele está acima de todas as coisas. Pastor, mas essa maldade, Deus já sabia. Mas isso ali, Deus já sabia. Pastor, mas eu não entendo. Existem coisas que nós não vamos entender mesmo. Mas as coisas reveladas, diz Deus, é para nós. As não reveladas são para Ele. Mas uma coisa eu faço, prossigo na fé do Filho de Deus. Eu posso não entender nada, eu posso não compreender nada. Jesus disse para os seus discípulos: tem coisas que vocês não vão entender. Não vão. Mas Ele garante o final. Apocalipse está cheio disso. Ao que vencer. Salvação é de graça. Permanecer nela. Jesus disse: o meu reino é tomado por esforço. Você precisa se esforçar, meu irmão. Irmã, você precisa se esforçar. Porque para fazer o que é errado, você não precisa nem fazer força. Isso a sua natureza pecaminosa faz. Agora, o que é certo, há um esforço. Paulo diz: eu entrego o meu corpo todo dia como para ser morto. Todo dia eu preciso mortificar a minha carne. Porque como escreveu uma música dizendo assim, ó: mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia. Vocês não sabem assim, não? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Cristo. Você quer saber se uma pessoa realmente foi transformada pelo Espírito Santo? É a sede que ela tem pelas coisas de Deus. Aquilo que se torna prioridade na sua vida é o que te governa. E o que tem te governado, irmão? O que tem te governado, meu irmão? O tempo que você passa com Deus e o tempo que você passa com outras coisas que não glorificam a Deus diz o quanto o seu coração está dominado e por quem ele está sendo dominado.
Pastor, mas eu não posso ficar orando, lendo a Bíblia o dia todo. E aí, como é que faz? Quem falou para você que é só orando, lendo a Bíblia e cantando que você glorifica a Deus? Quando você cuida da sua família, você está glorificando a Deus. Quando você ama a sua esposa, seus filhos e cuida deles, você está glorificando a Deus. Quando você usa o seu trabalho para o reino de Deus, quando você entrega o dízimo, a oferta, você está glorificando a Deus com o seu trabalho. Tudo que você fizer para o seu bem, o bem do próximo, estar bem com Deus, glorifica a Deus. O seu trabalho glorifica a Deus quando você fala de Jesus nas oportunidades que surgem. Irmão, a conversa de um cristão, ela é diferente. É diferente. Totalmente diferente. Você não pode ser cristão só numa reunião como essa. Qual que é a conversa aqui dentro? No ambiente de culto. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus e por aí vai. Qual que é a sua conversa lá fora? Na hora que dá aquela topada do dedinho assim no canto do... Que nome você chama? Quem é que você chama? Hã? As 10 graças? Oh, misericórdia, glória a Deus, aleluia. O que é prioridade para você, irmão? Eu não consigo entender muitas pessoas. Jesus disse que nós não vamos entender mesmo, não. Como é que a pessoa tem coragem de trocar uma série, um futebol, ou qualquer coisa, colocar isso no lugar do momento de culto que ele tem a Deus? E olha que nós temos poucos momentos de reunião: quarta, sexta e domingo. Vocês veem como é que Deus tem ciúmes desse tempo de culto da gente. Um dia eu estou na porta da igreja antes de começar o culto e de repente vai descendo uma irmã do trabalho. E ela passando: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmã. Pastor, hoje eu não vou vir na igreja não, porque eu estou muito cansada, vou dormir, descansar. Falei: amém, irmã. Dormir também glorifica a Deus. Quem sabia que dormir glorifica a Deus? Tem que descansar. Isso glorifica a Deus, irmão. Quem não descansa não está glorificando a Deus. Aí beleza, a irmã foi embora, eu tranquilo, de boa, vamos para o culto. Faltava assim uns 15 minutos para mim pregar. O Espírito Santo me incomodou e disse: vai lá na casa daquela irmã. Eu falei: mas eu vou pregar agora. E o Espírito Santo me incomodou, irmão, que eu não teve jeito, eu tive que sair. Era pertinho, era na rua debaixo da igreja. Desci e fui lá. Cheguei no portão dela, lá de fora, eu escutei a novela que ela estava assistindo e identifiquei até em que canal que ela estava. E o Senhor disse: olha. E eu olhei pela frestinha lá do portão dela. Lá estava ela, toda assistindo a novela. E daquelas bem ruim mesmo.
Vou nem citar o que estava passando. E o Espírito de Deus disse: tá vendo? Para mim adorar, tá cansada. Mas para pecar, tá descansada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, ser sincero. Ah, pastor, mas aí também é demais, pastor. O senhor quer que a gente fique na igreja o tempo? Não é o tempo todo não, quarta, sexta, domingo. Qual que é a dificuldade nisso? Ah, mas eu vou gastar gasolina para vir na igreja. Mas e você gasta para ir em outro lugar? E por que para Jesus é tão difícil assim, gente? Porque para aquele que te dá saúde, te dá força, te dá o dinheiro, tudo que você tem não é seu, é dele, foi ele que te deu. E eu vou te dizer, eu vou te desafiar: se você pegar esse dinheiro e colocar gasolina para vir glorificar a Deus, Deus vai multiplicar essa gasolina, ou vai multiplicar o dinheiro. A não ser que você está trabalhando durante a noite, aí é outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o Espírito de Deus mandou eu te dar esse recado. O culto não é só domingo, quarta, sexta e domingo. E aí ele estava falando, me dá outro recado para você. Tem curso de teologia também, que você precisa passar por ele também, para aprender um pouquinho mais. E tem outro recado que ele está falando comigo aqui agora. Eita, Pai do céu. Não deixe a sua congregação no dia de culto para ir em outra igreja. Você pode ir em outra igreja? Pode, mas o dia que não tiver nenhum evento na sua, aí você pode. Fora disso é procedência maligna. Quem está entendendo, diga amém. A não ser que você vai pregar numa igreja e comunicou o seu pastor, porque se for sem falar também está amaldiçoado. Pastor, que é isso? Miséria? Não, está na Bíblia, irmão. Você quer que eu faça o quê? Está escrito lá. Quem quebra princípio, pelo princípio será quebrado. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Está difícil, né, irmão? Fala assim, mas vai melhorar. Bate palmas para Jesus e dá glória a Deus para você anima. Então, Pedro está entendendo tudo sobre a propiciação de Cristo. Agora ele passa para o Atos capítulo 2, verso 32. E agora ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Veja que Pedro começa a nos falar sobre a profecia de Joel, sobre o ministério e vida de Jesus. Aí ele parte já para a morte de Jesus. E agora ele chega na ressurreição de Jesus. E ele diz em Atos 2, 32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Então veja, que depois de declarar que Jesus havia sido morto pelos homens, Pedro continua seu ministério afirmando que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele também traz aqui 3 declarações sobre a ressurreição de Jesus. Primeiro, ele diz: Deus o libertou, rompendo os laços da morte. A ressurreição, aqui que Pedro está falando, ela é retratada como uma regeneração, um novo nascimento através da morte para a vida. Em segundo lugar, ele vai dizer que era impossível que a morte o retivesse. Impossível.
Olha o que Paulo diz, põe para nós aqui em Efésios, capítulo de número 4. Coloca para a gente aí, Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Olha o que Paulo vai falar. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modos digno da vossa vocação, a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar em unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer? Subiu senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Tá bom, só até aí. Ele venceu a morte. E por que a morte não pôde o prender? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E Jesus não pecou. Quem está entendendo, diga amém. Então, Pedro coloca isso diante de nós. E ele parte agora para o verso 36, capítulo 2, verso 36. Ele diz, portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está fazendo uma trajetória de Jesus, dizendo, olha, o profeta Joel profetizou o que vocês estão vendo. E o que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo que é dado por Jesus. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que ele foi exaltado e que agora ele vai partir para o final. Capítulo 2, verso 28, ele diz sobre a salvação de Jesus, porque as pessoas dizendo, olha, então, e agora? Já que nós entendemos todo o propósito da salvação, o que Jesus fez por nós, o que nós devemos fazer? Aí agora Pedro vai falar àqueles que estavam aflitos e com a consciência pesada. Esses ouvintes de Pedro perguntam a ele, o que nós deveremos fazer? E Pedro vai responder a eles, que eles deveriam fazer o quê? Se arrepender, isso é, mudar o seu pensamento com relação a Jesus e submeter-se ao batismo. E aí então, ele está dizendo que eles receberiam com isso 2 dons gratuitos de Deus: o perdão dos seus pecados, até mesmo dos pecados de terem rejeição a Cristo, e o dom do Espírito Santo para regenerá-los, habitar neles e transformá-los. Então, assim como aqueles receberam no Pentecoste, Pedro está dizendo, vocês também vão receber. E Pedro vai fazer um apelo final aqui para eles. Verso 40, ele diz, salvem-se dessa geração corrompida. Então Pedro está dizendo que não desejava que a conversão fosse apenas algo particular ou individual. Ele está esperando que os crentes se identifiquem
publicamente com outros crentes e se tornem aí membros da comunidade messiânica. E é interessante que no primeiro sermão pregado, quase 3.000 almas se converteram. E agora, 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Coloca para nós. O que nós vimos foi o evangelho pregado para aqueles dias, que vale também para os nossos dias, e que esse que nós vamos ler é o evangelho para os dias de hoje. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é o que Deus quer que você, como igreja, faça. Então, uma boa maneira da gente comunicar a mensagem dos apóstolos com fidelidade é colocado para nós aqui em 4 partes. Primeiro, os eventos do evangelho. Segundo, os testemunhos do evangelho. Terceiro, as promessas do evangelho. Em quarto, a condição do evangelho. O que o evangelho exige? Que nós venhamos nos arrepender. Deus enviou, cante comigo, seu filho amado para me salvar. E o que mais? E perdoar. E o que é que ele fez? Na cruz morrer. Por que que ele morreu? Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, temor não, mas eu venci, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E olha só, e quando enfim esse dia vai chegar, chegar
vida está. Agora eu quero ouvir só as vozes, bem forte. Porque solta a voz. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a mim, aonde ela está? Agora para terminar, todo mundo junto, vamos lá. Porque ele, eu posso crer, porque ele, temor não há, temor, mas eu bem sei, mas eu pode aplaudir a Jesus.